Olá, está no ar o programa Novos Caminhos, pelo AgroMais. Hoje uma conversa com o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa. Seja bem-vindo ao AgroMais. A pauta não podia ser diferente, logo agora que o país alcança mais um recorde na produção de grãos no Brasil. São quase 255 milhões de toneladas. O planejamento e o investimento nos transportes terrestres, que são o principal modal, eminentemente as rodovias de logística para escoamento dessa produção toda, assume uma importância vital. Marcelo, qual é o panorama que a gente assiste hoje no transporte terrestre nacional, especialmente para o agro brasileiro? O que vem ganhando corpo é a participação do modal ferroviário. Até então, ficou num segundo plano. É isso? Está correta essa avaliação, Marcelo? Seja bem-vindo aqui ao Novos Caminhos. Muito obrigado, é um prazer prestar contas para a sociedade e através do agronegócio, que talvez seja um dos principais clientes do sistema de infraestrutura do país. Bom, eu trabalho na Secretaria Nacional que cuida de ferrovias e rodovias. Então, se a gente for somar ambas as participações, a gente tem aí da ordem de 70% a 80% de toda a matriz de transporte do país, talvez até um pouquinho mais. Então é uma responsabilidade, um desafio, acho que do tamanho do Brasil. Como você bem falou, a gente teve um cenário conjugado de um recorde, mais um recorde da nossa produção de commodities, né, de agricultura, e num período de pandemia mundial disruptivo, completamente desafiador para o país. Tivemos um resultado muito interessante, porque mesmo com toda a crise instalada e que afetou todos os setores da economia, transporte com certeza também, a gente conseguiu, através de uma série de medidas e de uma coordenação muito intensa com os outros órgãos do governo federal e com os níveis de estados e municípios. Nós criamos um conselho de secretários de Estado de transporte, né, que deu um apoio, um subsídio para o governo federal muito forte. Essa interlocução talvez tenha sido um dos pontos fortes e dos aprendizados que a gente vai levar dessa pandemia. E com isso a gente conseguiu escoar a safra, essa safra recorde. Nós tivemos conjugada com esse pico de produção agrícola, recordes também no setor portuário, que é por onde saem as nossas commodities, que não diminuíram em nada a sua alavancagem, a sua produção, a sua exportação, e também tivemos recordes históricos em todos os grandes portos do país. Isso nos deixa tranquilo e o desafio só aumenta. Bom, como a gente mencionou, as ferrovias vêm ganhando um pouco mais de participação, né? Alguns projetos têm começado a se desenvolver. Antes de a gente voltar a falar do modal rodoviário, que é o principal no país, o que foi possível já avançar nesse modal ferroviário, nessa visão, especialmente para o agro? Nós recebemos uma forte determinação do presidente da República quando assumimos lá a secretaria, né, através do ministro Tarcísio, de dobrar a participação do modal ferroviário na próxima década. Então, o que a gente está fazendo agora, isso é um plano de Estado que ultrapassa um governo. A gente sabe dos gargalos históricos que a gente tem no setor e o que a gente está fazendo no governo federal Hoje ferrovia participa com quanto? 15%. A gente tem 15% em média, dependendo de como você faz a conta, mas 15% é um número razoável. A gente tende a levar isso para um patamar de 30%. Imagine um país como o Brasil, com o potencial agrícola do país, exportando 30% da sua produção através de ferrovias. Quer dizer, o que isso traz de competitividade para o país, no cenário nacional? A gente sabe que o custo logístico, o custo de transporte é um componente relevante, pesado do custo total e que muitas vezes a gente no agronegócio que tem altas produtividades, que é muito competitivo na parte técnica da produção, acaba pecando no escoamento da logística. Então, uma vez resolvido isso, e a gente acredita que a passagem das rodovias para o modal ferroviário vai ser um dos vetores de crescimento e de modernização do setor, a gente acha que vai baixar significativamente o custo de transporte, tornando o país aí imbatível se for trabalhar com os outros cenários dos outros países que são os nossos competidores.
Essa alta da produção e também da exportação, hoje também favorecida por um câmbio valorizado, gera bastante oportunidade, o momento é realmente especial. Por que esse modal ficou tão relegado durante tanto tempo? O principal, agora que a gente tem toda essa oportunidade, faltou regulamentação, faltou agilidade na evolução de marcos regulatórios, é isso? Olha, é uma pergunta difícil, a resposta não é simples. Eu acho que tem alguns pontos que são relevantes e que a gente pode colocar. O primeiro é uma forte determinação e vontade política. Uma obra de uma ferrovia é uma obra que, de você imaginar ela e ela sair do papel e ela se tornar realidade, você tem uma década envolvida. Então, ultrapassa governos. Então, talvez a primeira parte da resposta seja: a gente precisava de um governo que investisse, que entendesse a infraestrutura como mais do que o seu próprio governo, como uma questão de Estado, e um governo que se sentisse confortável em plantar sementes que serão colhidas pelos próximos governos. Então, essa é uma primeira parte da resposta. Segundo, acho que você matou a charada, a gente carecia de uma regulação madura, de uma legislação que permitisse uma flexibilização de investimentos e uma atração de investidores internacionais. A gente está falando de ferrovias que giram em torno de 10 bilhões, 8 bilhões, 5 bilhões de investimento. E é um investimento muito particular porque você praticamente só tem retorno quando a ferrovia está pronta, né? Tá quase pronta. Então, é um investimento maciço no início, que você precisa de uma regulação muito forte, você precisa de previsibilidade no contrato, e a gente tem conseguido, através de uma legislação moderna, de uma Agência Nacional de Transportes Terrestres madura, consciente do seu papel de regulador, com maturidade regulatória, e com isso a gente tem uma carteira de projetos que torna viável esse crescimento que eu falei de 15% para 30%. Bom, voltando a falar do modal rodoviário, a gente mencionou no começo da conversa a questão do recorde de produção de grãos. O modal rodoviário responde por pelo menos mais de 60% da logística nacional. Como é que o governo tem pensado maximizar ainda mais essa questão do modal rodoviário? Alguns projetos de rodovias estão saindo do papel, como a BR-163, reduzindo aí bastante o tempo, o custo, o desgaste das viagens que têm sido feitas pela 163, mas há uma previsão no governo de tratar os projetos de concessão pelo viés do investidor interessado no transporte de carga, no transporte, na solução logística para o escoamento dessa produção, é isso, Marcelo? Marcelo, o que acontece é que a gente tem um problema matemático para resolver. Nós temos um país enorme, com um gargalo logístico histórico, com o modal rodoviário eleito como o principal de transporte de rodovias, com distâncias de transporte que muitas vezes superam aquela faixa onde a rodovia ela é mais eficiente, né? E aí a transformação para a ferrovia. E a gente tem uma carência, uma restrição orçamentária, porque, lógico, né? Qualquer país em desenvolvimento tem o problema que o Brasil tem. O dinheiro do investimento na infraestrutura compete com educação, com saneamento, com segurança, com saúde, que são tão ou mais importantes do que o investimento em infraestrutura. Então, essa equação ela não tem solução. A gente vai sempre ter uma necessidade maior de investimento do que a disponibilidade de recursos. E, historicamente, temos tido redução de níveis de investimento, de recursos, de orçamentos para investir em rodovia. Então, a solução para essa equação é captar recursos externos, recursos de investidores que não são do governo e que tenham que entendam que a infraestrutura é um bom modelo de negócio. É um investimento, um contrato de concessão que a gente faz, é um contrato de 30 anos. Então, existe uma previsibilidade. Se você tiver um contrato maduro, um contrato que incorpore tudo que tem de inovação, que um investidor que investe na Alemanha, que investe na Inglaterra, que é um concessionário na Itália, se sinta interessado por ver essa maturidade nos contratos de concessão para investir no país, a gente está falando de uma carteira de projetos de 18 mil quilômetros de concessões rodoviárias
Talvez nós, no país, tenhamos o maior portfólio de concessões a oferecer para investidores no mundo. E a gente está falando de alguns pilares importantes e que eles valorizam na hora de escolher onde investir capital. A gente está falando de uma regulação madura. Nós aprendemos ao longo das etapas de concessões rodoviárias. Com erros e acertos. Erros e acertos, e isso é muito importante, você aprender com os erros, é nos erros que a gente amadurece mais. Nós temos uma Agência Nacional de Transporte Terrestre recente, né, da década de 2000 para cá, mas que amadureceu muito com essa regulação, entendendo o seu papel. O ministro Tarcísio e o governo federal têm colocado na agência diretores, quadros técnicos, privilegiado esse quadro técnico para que sejam pessoas que realmente entendam do negócio e possam agregar valor a essa maturidade que eu estou falando. A gente tem uma carteira de projetos ampla, mas também diversificada. Ninguém vem para o país, Marcelo, para escolher uma rodovia para investir, para escolher um investimento. Ele vem entendendo que existe projetos que são interconectados e que são complementares. Então, tem gente que vem, tem grupos investidores que têm interesse pela Ferrogrão e tem interesse por um terminal em Miritituba, um terminal de uso particular, um TUP em Miritituba. Quer dizer, tem interesse em fazer parte da navegação através das chatas e investir ali. Então, a gente tem uma carteira de projetos que é multimodal e que aumenta esse interesse. E, além disso, a gente está trazendo para os nossos projetos de concessão, e aí fazendo um gancho com o início da minha resposta, de tudo que tem mais moderno no mundo. A gente está colocando critérios, assim como a modelagem econômico-financeira, mas também critérios de segurança viária, porque existe uma questão de compliance muito forte nessas empresas. Nenhuma empresa quer pegar uma concessão que tem um número de acidentes muito forte. Então, as concessionárias no país, quando elas fazem propaganda, inclusive, não só do resultado financeiro dela para investidores estrangeiros, elas fazem propaganda da quantidade de redução de acidentes que elas estão proporcionando. E aqui no Brasil, o maior ofensor para a questão dos acidentes é ainda a infraestrutura deficiente, né? São estradas, às vezes, mal sinalizadas ou com problemas de deficiência no asfalto mesmo, o que causa acidente e risco, não? É igual ao acidente aéreo, né? Não existe um motivo único, na verdade é a combinação de vários motivos que levam ao acidente. A desatenção do motorista é um fator, então você investir em educação é relevante, mas também a gente sabe que a infraestrutura ela é contribuinte para esse problema. Então, quando você moderniza, quando você pega uma restrição orçamentária que a gente tem para manutenção de rodovia federal e você pega 18 mil quilômetros e passa para investimento da iniciativa privada, a gente está falando só em rodovias de investimento da ordem de 160 bilhões de reais para ser investido nessa janela de 30 anos. Só mal comparando, o nosso orçamento do DENIT esse ano é 6 bilhões. Quer dizer, para fazer manutenção, construção de rodovias novas no país inteiro, no ano inteiro. A gente está falando de 160 bilhões nos próximos 10, 15 anos, que é a janela de investimento desses 30 anos de concessão, para colocar só em rodovias. Outros 60 bilhões em ferrovias. Então, é disruptivo. Realmente, a gente está sedimentando o futuro e a modernização da nossa matriz de transporte. Agora, secretário, é muito importante essa questão da articulação entre os diversos modais, né? O Brasil ficou sempre dependente do modal rodoviário e para longas distâncias esse é um modal não muito adequado, não muito competitivo, né? O modal ferroviário, a cabotagem ou as hidrovias são mais competitivos para esse tipo, para cumprir grandes distâncias. E o senhor mencionou, o Brasil é um país continental, então assim, esse plano integrado de desenvolvimento dos diversos modais é fundamental. Está correta essa avaliação? O transporte rodoviário ele é mais competitivo no que costuma se falar em última milha, né? Talvez um pouco mais, né? Porque já zonas muito adensadas, muito urbanas, as rodovias ali fazem todo sentido, porque ferrovias seriam mais caros construir. Mas essa articulação, com essa preocupação de usar os modais de acordo com a sua competitividade é fundamental? É isso que está dirigindo o planejamento do governo? Sim, é muito boa a sua observação e é exatamente isso que a gente está fazendo. Primeiro que existe um plano maior, existe um plano estratégico que é o Plano Nacional de Logística, né, o PNL,
que inclusive esse governo, esse ano, final do ano, início do ano que vem, a gente está fazendo a modernização, visualizando quais são os investimentos necessários para até 2035, quer dizer, olhando aí as próximas décadas do país. E no ano que vem a gente começa a projeção para 2050. Então a EPL, que é a empresa de planejamento e logística, ela é responsável por esse desenvolvimento e todos os investimentos que a gente faz olhando esse plano maior. E esse plano ele nasce integrado. Ele nasce com a ideia de você ter dois tipos de competitividade que são importantes em infraestrutura. Uma é entre modais. É você colocar a rodovia onde ela em distância de 300, 400 quilômetros no máximo. A rodovia ela nunca vai deixar de ser importante. Os caminhoneiros perguntam, poxa, mas vocês estão investindo em ferrovias, vocês vão diminuir o transporte rodoviário? Muito pelo contrário. O que a gente está fazendo é tornar o país mais competitivo para aumentar a quantidade de exportação e aumentar a demanda por transporte rodoviário, porque só o transporte rodoviário ele é porta a porta. Não existe ferrovia porta a porta. Ferrovia, você pega uma ferrovia como a Ferrogrão, que pega em Sinop e leva para Miritituba. A partir dali, é o modal hidroviário que manda. Antes dali, é o modal rodoviário que manda. Então, quando você coloca cada modal onde ele é mais competitivo, você tem um custo total de transporte de logística menor. Né? Então, você pega e você otimiza os transportes, cada um na sua característica. E também o outro tipo de competitividade, que por que a gente só precisa ter uma opção? Por que eu só preciso ter um porto para escoamento de safra? Então, olha a lógica. Voltando para a ferrovia. A gente tem uma grande ferrovia que a gente concluiu o trecho que faltava, né? E agora, ano que vem, a obra vai estar pronta, que é a Ferrovia Norte-Sul. Imagina a Ferrovia Norte-Sul, como o nome diz, né? Uma grande coluna vertebral do país, ligando até a Zona Franca de Manaus, permitindo que um contêiner saia da Zona Franca de Manaus e chegue num Porto de Santos ou nos portos do Sul. Ligado nessa grande coluna vertebral, a gente tem outras ferrovias que são coletoras, mas também muito importantes. A gente tem a FIOL, que a concessão está para ser aprovada no TCU e a gente espera até o final do ano, início do ano que vem, já fazer essa concessão. Essa concessão ela sai do Porto de Ilhéus até a região de Caetité, que pega o oeste baiano. Uma ferrovia onde tem uma mineração e uma agricultura fortíssimas. Né? O oeste baiano é uma grande, né, tem uma grande capacidade de produção de commodities. A extensão dessa ferrovia, dessa FIOL, que está em obra nesse governo, nós estamos avançando e suplementando recursos. A Valec está tocando esse empreendimento e a gente deu um upgrade enorme de produção. Esse mês a gente está produzindo 45 milhões em obra na FIOL 2. A FIOL 2 chega até Barreiras. A conclusão, a próxima FIOL, que é a FIOL 3, vai encontrar a Norte-Sul, em Figueirópolis ou em outra região. Com isso, a gente cria uma vértebra. Então, o container que vai descer, ou a carga geral, ou qualquer coisa que vai descer pela Ferrovia Norte-Sul, ela pode ir para o Porto de Santos, mas agora ela abre uma nova frente no Porto de Ilhéus. Então, essa é a ideia. E a gente vai ter a continuação para o Mato Grosso da FIOL, que vai ser a FICO. A FICO é uma obra que já está autorizada pelo TCU, porque usando aquela ideia da criatividade, sem colocar recurso público, a renovação antecipada da ferrovia Vitória-Minas, da Vale, que foi aprovada recentemente pelo Tribunal de Contas da União, e aí agradecer a parceria do Tribunal de Contas da União, que entendeu a relevância, a inovação dessa obra. Quer dizer, a outorga de uma ferrovia vai construir outra, sem o governo botar um centavo. Então a gente vai ter 300 e poucos quilômetros de ferrovia que pega a região mais produtora do país de agronegócio, que é o Mato Grosso, leva para Norte-Sul e futuramente leva para o Porto de Ilhéus. Então essa é a segunda competitividade, é a gente ter uma rodovia 163 e uma ferrogrão paralela. Essa integração entre esses diferentes sistemas ferroviários, rodoviários é fundamental. Um outro exemplo que eu gostaria que o senhor detalhasse, por exemplo, é a BR-163 e a ferrogrão. Uma está paralela à outra, uma vai servir a um propósito até que a outra possa escoar com muita competitividade toda a produção. Você pode detalhar um pouco melhor esse projeto? Posso. Esse é um bom exemplo, certo? É um excelente exemplo de planejamento de médio prazo e de você usar a rodovia, a ferrovia sendo complementares. Primeiro, assim, a primeira grande vitória foi terminar o asfaltamento, a pavimentação da 163. Era uma demanda muito antiga. Uma demanda histórica, né? antiga, e o ministro Tarcísio, que logo que assumiu, né, o Ministério da Infraestrutura, visitou o trecho, entendeu o problema numa época de
de chuvas e que estava tudo parado, com filas quilométricas na BR-63, e lá ele fez uma promessa de ter sido o último ano que o caminhoneiro ia enfrentar aquela dificuldade. Bom, uma vez entendida a promessa do chefe, a gente trabalhou para tornar isso viável na secretaria e envolvemos todo mundo. O DENIT fez um trabalho fantástico, o Exército foi empregado nessa obra e terminou a pavimentação ano passado da BR-163. Marcelo, só isso reduziu significativamente o custo logístico, diminuiu em alguns dias o tempo de viagem. Sem contar o benefício também ambiental, né, de menos acidentes, maior controle, enfim, se queimando menos óleo diesel também, enfim. Essa primeira fase aí já melhorou bastante isso. Mas e a integração com a Ferrogrão? Pois é, então essa foi a primeira vitória, terminar a pavimentação da 163. Bom, em paralelo a isso, a gente entendeu ser necessário para esse tipo de transporte, e aí eu estou considerando mais de 1.000 quilômetros, que a rodovia não era a melhor opção para esse transporte. E aí optou-se por fazer a Ferrogrão. A Ferrogrão, uma ferrovia com a capacidade de transporte enorme, mas o problema é que a ferrovia vai demorar 10 anos para ser construída. E aí veio a ideia de fazer uma concessão da BR-163 para esse intervalo de tempo, nesses 10 anos. A gente pavimentou a BR-163, mas ela precisa ser ampliada a sua capacidade, para que permita que o aumento da produção até a ferrovia ficar pronta. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer 2 concessões em paralelo. Uma de 10 anos, menor, de ampliação de capacidade da rodovia, da BR-163, e para dar tempo da Ferrogrão estar operacional. O estudo que a gente fez diz que mais de 90% da carga que vai ser transportada da rodovia, da BR-163, vai passar e vai migrar para a ferrovia. Então, isso abre uma outra janela de desenvolvimento para aquela região. Imagina, a gente colocar uma ferrovia na Amazônia, a geração de emprego, renda, é uma obra de 8 bilhões de reais que vai ser construída, só a ferrovia, fora a manutenção da rodovia. Então, a gente com isso vai de encontro a um outro plano do governo federal, que é a Amazônia Legal, né? A proteção da Amazônia Legal, coordenado pelo vice-presidente Mourão. Cabe ao Ministério da Infraestrutura dar qualidade de vida para a população da Amazônia. Você mencionou um aspecto muito importante, que é essa preocupação com a conservação. Nós estamos entrando aí no bioma da Amazônia, na Amazônia Legal, são 2 coisas diferentes, mas são 2 coisas importantes com as suas diferenças. E como é que vocês estão pensando essa questão de abordar isso dessa forma, garantindo essa conservação e tendo um foco para o investidor que busca aí uma opção, uma alternativa para a consecução de investimentos em logística, sobretudo com vistas ao escoamento de cargas. Como o governo pretende fazer isso? Desenvolver um projeto de lei específico, algum marco regulatório específico? O que você pode adiantar? Bom, primeiro que todo projeto de engenharia, né, e de infraestrutura, ele passa por uma viabilidade de engenharia, ele passa por uma análise muito rigorosa da questão ambiental. Então, a gente começa a vencer a viabilidade respeitando a questão ambiental já na fase de planejamento, na fase de projeto, e endereçando, fazendo uma gestão de risco. O que essa ferrovia pode trazer de risco ambiental para aquela região e como é que eu posso tratar esses riscos e mitigá-los. Mas entenda, a competência do Ministério da Infraestrutura é prover infraestrutura. Então, nós temos isso como mandatório na nossa análise, nos nossos estudos de viabilidade. A questão ambiental ela tem que ser enfrentada como uma questão absolutamente relevante, e aí o governo, o ministro Tarcísio conversa frequentemente com o ministro Salles, a gente tem uma parceria com o IBAMA forte para que os projetos sejam viabilizados técnica, economicamente e ambientalmente. Então a gente enfrenta isso juntos, trabalhando a 18 mãos para tornar os projetos viáveis. A questão ambiental, agora respondendo a sua pergunta, ela carece de uma evolução através de um marco legal. A gente tem algumas propostas em discussão no Congresso, o Ministério da Infraestrutura acompanha com muito carinho e muita atenção, porque ela impacta positivamente ou não, pode impactar as nossas atividades, e a gente entende que há uma necessidade muito forte no país
de prover infraestrutura. A gente só vai se tornar competitivo, um país grande, se a infraestrutura for feita. Agora, a gente precisa achar esse meio termo, onde a infraestrutura é viável sem atingir o meio ambiente. E vou te adiantar, assim, a minha visão de engenheiro, né? Fui engenheiro civil a minha vida inteira, trabalhei com duplicação de rodovias no Nordeste, com manutenção de rodovias. Aliás, a vida inteira você sempre teve em obra. Em obra, né? Desde a época do meu pai, né? Que trabalhou aí em grandes obras também, e depois eu peguei o gosto e trabalhei 30 anos com praticamente obras. Nasceu nesse Nasci segmento. nesse segmento e continuo até hoje nesse segmento. Eu entendi ao longo da minha maturidade profissional que a questão ambiental, ela bem tratada, ela não é impeditivo para você fazer obras de infraestrutura. Existe sempre uma solução viável numa obra de infraestrutura que respeite o meio ambiente. Então, eu estou muito tranquilo para dizer que a gente vai enfrentar todos os problemas de logística com a cara, com a coragem, com o peito aberto e respeitando as questões ambientais. Muito bem, o programa Novos Caminhos está chegando ao final. Eu quero deixar aqui o espaço aberto. A gente voltará a conversar. Quero contar com o seu compromisso aqui no AgroMais, trazendo mais informações e um acompanhamento importante da infraestrutura que também tem que desempenhar o seu papel e ajudar o agro a continuar crescendo e se desenvolvendo com sustentabilidade para o bem do Brasil, né, Marcelo? Muito obrigado pela presença aqui. Olha, obrigado pela oportunidade. A gente tem muito carinho com o setor de agronegócio no país, são um dos nossos principais clientes e a gente tem, por orientação do ministro, ouvir a sociedade, ouvir a cadeia, o setor produtivo. A gente sabe que o setor é responsável por boa parte da geração de emprego e renda no país e a gente enxerga a nossa competência e a nossa responsabilidade para não servir de gargalo para o setor, e sim, pelo contrário, servir de indutor para novos negócios. E a gente está trabalhando muito, acreditem, para tornar isso viável. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa, pela presença aqui no Novos Caminhos, no AgroMais. O nosso encontro já está marcado na próxima semana. Mais informações aqui no Novos Caminhos. Até lá.